O que acontece quando um rancor de, tipo, milhares de anos finalmente explode numa guerra total? Ah, a coisa fica feia. Fica feia. Hoje, a gente vai analisar um conflito que não só abala o mundo dos vampiros, mas que, segundo as fontes que recebemos, literalmente dá o pontapé inicial no apocalipse deles. Exatamente. A gente vai mergulhar na guerra que define a terceira edição do universo de Vampiro, A Máscara. As fontes detalham a origem de um ódio, assim, profundo, entre os vampiros do Oriente, os Quaidin, e os do Ocidente, os Cainitas. Certo. Nosso objetivo aqui é juntar as pontas, sabe? Entender como a treta começou, quem era quem nessa briga e como uma batalha específica lá na Ásia acabou virando o fim do mundo para todo mundo. Perfeito, então vamos lá, vamos desembrulhar isso. A hostilidade entre esses dois lados não é, assim, uma coisa nova. Nem um pouco. A fonte diz que tudo começou milênios atrás, quando um vampiro ocidental muito antigo, um tal de Saulote, viajou para o Oriente. E na versão dos Quaidin, ele não foi como um visitante, mas como um ladrão. Exato. Ele teria roubado segredos, mistérios e, o mais importante, o conhecimento dele sobre como dominar o demônio interior. E o fascinante é que isso vai além de uma simples desconfiança, né? As fontes mostram que os Quaidin construíram uma teologia inteira em torno disso. Sim. Não é só, não gostamos deles. É tipo, eles são cosmicamente errados, uma falha na criação. Eles chamam os vampiros ocidentais de infinalistas, que é basicamente agentes do mal. Nossa! Isso transforma um conflito político numa guerra santa, o que justifica qualquer nível de violência. Uma guerra santa. Isso explica a intensidade. E eles veem provas dessa corrupção ocidental em todo lugar, certo? Em todo lugar. E eles apontam para clãs como os La Sombra, que literalmente manipulam a escuridão como poder, ou os Baali, que são abertamente adoradores de demônios. Para os Quaidin, facções inteiras como os Sabá, que pregam a liberdade através da monstruosidade, não são só adversários. São a prova. São a prova viva de que a corrupção ocidental é real e precisa ser purgada. Entendi. Então, para os Quaidin não é uma guerra por território, é uma guerra pela alma do mundo. E isso se conecta com a visão de futuro deles, uma espécie de profecia apocalíptica. Exatamente. Eles acreditam que o mundo está caminhando para uma sexta era, uma era de escuridão total, onde a humanidade seria governada por entidades demoníacas ancestrais chamadas de Reis Yama. Reis Yama. E a grande missão dos Quaidin, o propósito da existência deles, é impedir que isso aconteça a qualquer custo. E esses Reis Yama, eles vêm de onde? A cosmologia deles é bem complexa. Eles vêm no mundo espiritual dividido em Yin e Yang, as forças primordiais, né? Mas existe uma terceira camada, um plano corrompido chamado Yomi-Wan. Yomi-Wan. É um reino infernal e é de lá que vêm os Reis Yama. Um dos mais poderosos, segundo as fontes, é uma entidade chamada Ravana, que é cultuada na Índia e no Sri Lanka. Certo. E ele é o patrono de um grupo específico de vampiros que abraça esse lado demoníaco, os Rakshasa. E aqui é onde fica realmente interessante porque a fonte faz uma conexão direta com o nosso mundo. A fortaleza infernal desse Ravana se chama? Lanka. Exato. É uma alusão direta ao Sri Lanka. Isso mostra o quanto essa história está enraizada em mitologias reais. Totalmente. E essa conexão com o demônio nos leva a uma diferença fundamental entre os vampiros do Oriente e do Ocidente. O demônio interior. Isso. Para um vampiro ocidental, existe a besta, que é um impulso animalesco, puro instinto de sobrevivência e fúria. Já para o Quaidin, é algo muito mais sinistro. O Pu, certo. E não é só um instinto, é uma personalidade. Uma segunda voz na sua cabeça. Exato. É uma dualidade muito mais complexa e, assim, aterrorizante. O Po é uma parte sombria, racional e manipuladora da sua psique. É como a sombra de outro jogo do mesmo universo, Aparição ou Limiar. E ele tem arquétipos próprios, com objetivos claros. Sim. Por exemplo, um vampiro pode ter um Po bárbaro, que o força constantemente a quebrar tradições e desrespeitar a hierarquia. Imagina o caos que isso pode causar numa sociedade tão tradicionalista quanto dos Quaidin. E quais outros tipos existem?
Tem o macaco, que é o demônio da distração. Ele desvia seu foco para o prazer imediato, para o caos. Imagina você numa missão de infiltração super crítica e seu puio macaco decide que seria muito mais divertido começar a gritar e quebrar tudo. Nossa, que perigo. Ou o enganador, que te compele a mentir e manipular sem parar, mesmo que se coloque vampiro num perigo mortal. É uma luta interna constante. É um conceito incrível. Mas o puio não é só uma desvantagem, né? As fontes dizem que ele também concede um poder imenso. Sim, e aí que a coisa fica estratégica. Um Coedim com um puio forte é quase imune à dominação mental de outros vampiros, porque a voz do demônio na cabeça dele é mais alta que qualquer outra. Faz sentido. E eles podem acessar uma energia chamada Demon Ki, que na prática eles dá o equivalente aos poderes de rapidez e potência dos vampiros ocidentais. Espera então. Basicamente, todo vampiro oriental já nasce com acesso a essa força bruta. Basicamente, sim. Eles já começam o jogo com uma vantagem de combate absurda. Uau! O desafio não é ter poder, é gerenciar esse poder. É extrair a força do Paul sem ser consumido por ele. Exige uma mentalidade estratégica, um planejamento cuidadoso a cada passo, sabe? É uma mecânica de jogo que reflete uma narrativa muito rica e complexa. Sabe, essa capacidade de mergulhar em sistemas complexos, de gerenciar recursos e pensar estrategicamente, é algo que a gente vê muito em quem joga RPG. Com certeza. Não é só rolar dados, é construir um personagem, entender um universo, prever as consequências das suas ações. Com certeza. Quem se dedica a esses universos geralmente desenvolve uma criatividade e uma capacidade de absorver e conectar informações que é impressionante. É preciso ler bastante, interpretar regras, criar estratégias em grupo. É um exercício mental completo. Pois é, e essa habilidade de focar, absorver muito conteúdo e traçar estratégias é exatamente o que se precisa para passar em provas e concursos difíceis. Sim, total. Tipo vestibular, concurso público, OAB, residência médica, é o mesmo tipo de dedicação e pensamento analítico. Sem dúvida. A capacidade de analisar, traçar estratégias e absorver um grande volume de conteúdo é uma vantagem competitiva enorme nessas áreas. Falando nisso, se quem nos escuta é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando ao conflito. De um lado temos esses Coedim, individualmente poderosos, teologicamente motivados e com esse demônio estratégico dentro deles. E do outro lado, quem surge para cutucar a onça? O clã Ravnus. O clã Ravnus. Ah, os Ravnus. Segundo as fontes, eles estão numa posição bem complicada. Geograficamente, eles ficam ali no meio do caminho entre o Oriente e o Ocidente, na Índia e arredores. E são mal vistos pelos dois lados. Pelos dois lados. Os clãs ocidentais os consideram enganadores, pouco confiáveis, e os Coedim os veem como uma infestação de infinalistas bem na sua porta. E aí, eles decidem que a melhor defesa é o ataque. Começam a se expandir para a Ásia, batendo de frente com duas cortes Coedim muito poderosas. A Corte dos Trovões Infinitos, que fica no Sri Lanka, e a Corte dos Ossos, na China. E aqui que a gente chega no problema central. A matemática da guerra. A matemática da guerra. Como assim a matemática? Pensa bem, um Coedim médio é muito mais forte que um Ravnus médio. 1 contra 1, a vitória é quase certa para o Coedim. O problema é que os Coedim não podem abraçar, sabe? Criar novos vampiros do jeito tradicional. É um processo muito mais complexo e raro para eles. Já os Ravnus? Já os Ravnus. Os Ravnus podem criar dezenas, centenas de novos membros de uma vez só. Eles fazem o que chamam de abraços em massa. Exato. Eles não se importam com a qualidade, só com a quantidade. Exato. E eles começam a apelar para essa vantagem numérica, simplesmente atropelando os territórios Coedim, com um mar de gente. Usam os seus recém-criados como bucha de canhão. É uma tática brutal. Brutal, mas que começa a funcionar. Só que essa tática tem uma consequência desastrosa e inesperada.
As fontes dizem que essa campanha de expansão começa uns 20 anos antes do evento principal. E nos últimos 5 anos, eles abraçam tanto, mas tanto... Tanto que quebram uma lei fundamental da maldição vampírica. Exato. Eles diluem o sangue de Caim a um ponto que se acreditava ser impossível. Conseguem criar vampiros de 14 e 15 geração. E este é o ponto de virada. E esses novos vampiros são frágeis, quase mortais. São conhecidos como sangue fraco. Exatamente. E a simples existência deles cumpre uma das profecias mais temidas do mundo de vampiro. No tempo do sangue fraco, a Gehenna estará sobre vós. O Apocalipse. O Apocalipse. Isso deve ter causado um pânico generalizado no Ocidente. Um pânico absurdo. Os vampiros anciões, os príncipes das cidades, eles entram em modo de extermínio. Começam a caçar e destruir todos o sangue fraco que encontram, acreditando que, ao eliminar a causa, eles poderiam evitar a profecia. Mas a profecia tinha uma ironia trágica que eles não entenderam. Ela não dizia que a existência do sangue fraco iniciaria a Gehenna. Exatamente. A profecia se referia à morte deles. E o que os Ravnos estavam fazendo na Ásia? Enviando hordas e mais hordas de sangue fraco para morrerem em massa contra os exércitos dos Creedin. Cada morte era mais um prego no caixão do mundo. É uma bola de neve de consequências não intencionais. Uma guerra regional acaba se tornando gatilho para um evento global. E fica pior. Essa matança em escala industrial gera um tipo de eco psíquico no sangue do clã Ravnos. Um grito de agonia que atravessa o planeta. E esse eco começa a despertar os Matusaléns. Vampiros adormecidos há milhares de anos. Milhares de anos. E um Matusalém não é um vampiro qualquer. A gente está falando de seres semimíticos com um poder que pode destruir cidades inteiras. Sim, pensa nos Matusaléns como bombas atômicas ambulantes. E quando um deles acorda, depois de milênios, ele está faminto. Ah, claro. Ele precisa de uma quantidade imensa de sangue de outros vampiros para se fortalecer. Então, antes mesmo de entrar na luta contra os Kuei-jin, esses Matusaléns despertam e consomem centenas de seus próprios descendentes, Que pesadelo. aumentando exponencialmente o número de mortos e o poder do tal eco psíquico. Então, um Matusalém Ravnos, recém-desperto e alimentado pelo sangue do seu próprio clã, surge no campo de batalha. A reação dos Kuei-jin deve ter sido algo épico. A reação dos Kuei-jin é proporcional. Eles não mandam soldados, eles mandam suas próprias lendas vivas. Os Bodhisattvas e os Arhats. Que são o equivalente deles aos Matusaléns. E, em alguns casos, até os antediluvianos do Ocidente. São seres que transcenderam a condição de simples vampiros e se tornaram quase forças da natureza. E as fontes citam alguns desses seres? Sim, e os nomes são incríveis. Temos a mãe dos 1000 salgueiros, uma Arhat, que fundou um dos principais caminhos filosóficos dos Kuei-jin. Uau! O aprendiz dela, o garoto da Terra Negra, um sábio do Dharma do Tigre Demônio, e tem uma figura crucial, outra Arhat chamada Ascendendo Majestosamente ao Sol Ocidental. Que nome! Por que ela é tão importante? Porque, diferente da maioria dos Kuei-jin, ela já viajou pelo Ocidente. Ela estudou os cainitas, aprendeu sobre a estrutura de clãs deles, suas fraquezas, suas disciplinas. Ela é a maior especialista dos Kuei-jin no inimigo. Ela sabe exatamente onde e como atacar. Exato. Então a situação é inacreditável. Os Ravnos despertaram seus monstros ancestrais e a resposta dos Kuei-jin foi despertar monstros ainda mais fortes e mais inteligentes. Parece um beco sem saída para eles. É o checkmate. O que mais poderiam fazer? Exato. E numa situação dessas, quando o tabuleiro está perdido, alguns jogadores decidem virar a mesa. Os Ravnos não tinham mais uma arma secreta. Eles tinham um botão de autodestruição para o mundo inteiro. O próprio antediluviano do clã. O progenitor de todos os Ravnos, adormecido sob a Índia. Kuei-jin tanto temiam. E o despertar dele dá início oficial à Gehenna. É um evento que fica conhecido como a Semana dos Pesadelos. E por que Semana dos Pesadelos? O que aconteceu? Porque o poder de um antediluviano é o poder de alterar a realidade. Quando Ravana desperta, ele projeta ilusões e pesadelos em escala global. O céu sobre Bangladesh, onde ele emergiu, escurece por dias.
Pessoas e vampiros do outro lado do mundo são atormentados por visões terríveis. Meu Deus. Tecnocracia, a facção de magos que tenta manter a normalidade, entra em pânico, bombardeia a área com satélites, armas espirituais. Até o Sol é afetado, causando dor em vampiros em todo o planeta. É o caos absoluto, a realidade se desfaz. E esse evento chacoalha todo o cenário e dá o pontapé inicial da terceira edição do jogo. Exatamente. Uau! Então, o que tudo isso significa no final? A gente vê um conflito que nasceu de um rancor milenar, escalou por causa de uma tática de guerra baseada em números, foi potencializado por uma profecia mal interpretada e culminou no despertar de deuses literais que quase destruíram o mundo. No final das contas, o que isso mostra é que nesse mundo ninguém é uma ilha. Uma decisão tomada por um clã num canto do Sudeste Asiático teve consequências catastróficas para todos os vampiros do planeta, da Camarilla ao Sabá. Certo. Provou que, por mais que tentem se isolar, as ações de uma facção inevitavelmente afetam todas as outras. Foi a primeira peça do dominó da Gehenna a cair. E isso nos deixa com uma última pergunta. A fonte menciona que a Ahat, ascendendo majestosamente ao Sol ocidental, fez contato com vampiros do Ocidente em suas viagens. Fica a questão no ar. Com quem exatamente ela falou? Que segredos sobre os cainitas ela aprendeu que foram tão decisivos nessa batalha? E talvez mais importante, que conhecimentos sobre os Quindim ela pode ter deixado para trás no Ocidente? Com algum aliado inesperado